Imagine passar 10 anos construindo uma vida do zero. Você aprende a língua, faz amigos, tem um emprego estável e sente que, finalmente, encontrou seu lugar no mundo. Agora imagine tudo isso desmoronar em um instante, quando uma ligação te faz descobrir que sua permanência acabou. Essa é a história de Rafael, um brasileiro que viveu o sonho americano até ser jogado de volta ao Brasil, sem aviso, sem dinheiro e sem rumo. Rafael desembarcou no aeroporto de Newark em uma manhã fria de fevereiro de 2013. Ele tinha apenas uma mala simples, roupas para o frio que nunca havia experimentado antes, $200 no bolso e uma determinação que nenhuma adversidade poderia apagar. Ao sair do terminal, sentiu o impacto do ar gelado contra o rosto e olhou para os arranha-céus ao longe, iluminados pelo nascer do sol. Naquele momento, ele sabia que estava prestes a começar uma nova vida, mesmo que não tivesse ideia dos desafios que enfrentaria. A adaptação nos primeiros meses foi um teste de resiliência. Sem falar inglês fluentemente, Rafael dependia de mímicas, aplicativos de tradução e um sorriso tímido para se comunicar. Ele aceitou o primeiro emprego que conseguiu, ajudante de pintura em uma pequena empresa familiar. O trabalho era exaustivo, com jornadas de 10 a 12 horas, mas cada parede pintada era um tijolo na construção do futuro que ele imaginava. No fim de cada dia, ele contava os dólares ganhos e fazia cálculos mentais de quanto poderia enviar para sua família no Brasil. Com o tempo, Rafael expandiu suas oportunidades. Ele tirou a carteira de motorista e começou a trabalhar como entregador nas horas vagas. Quando economizou o suficiente, comprou um carro usado, que se tornou seu maior aliado. Logo, ele se tornou motorista de aplicativo, dirigindo pelas ruas de Nova Jersey, ocasionalmente, até Manhattan. Ele se sentia realizado ao cruzar a ponte George Washington, observando o brilho das luzes da cidade que nunca dorme. Para Rafael, cada corrida era uma chance de conhecer histórias e reforçar a certeza de que estava no caminho certo. Apesar das dificuldades, a vida nos Estados Unidos parecia promissora. Ele morava em um pequeno apartamento compartilhado no coração de Nova Jersey, um lugar que chamava de lar. Aos poucos, conseguiu se mudar para um espaço só seu, decorado com simplicidade, mas com toques que refletiam suas raízes brasileiras. A bandeira do Brasil pendurada na sala e as fotos da família emolduradas na parede eram lembretes constantes do porquê ele estava ali. Cada conquista era celebrada com gratidão. Rafael se orgulhava de ter alcançado a estabilidade financeira. Ele não era rico, mas tinha o suficiente para viver com dignidade, enviar dinheiro regularmente para a mãe e os irmãos no Brasil, e ainda alimentar o sonho de abrir um pequeno negócio no futuro. Ele visualizava um restaurante ou talvez uma empresa própria de pintura, algo que fosse o reflexo de anos de esforço e aprendizado. Para Rafael, os Estados Unidos eram mais que um país, eram uma segunda chance, um lugar onde ele finalmente se sentia capaz de construir algo sólido. Cada esquina das ruas que dirigia, cada café que tomava entre os turnos, cada inverno rigoroso que enfrentava sem reclamar era um lembrete de que ele estava onde deveria estar. Nova Jersey se tornou sua casa, um espaço onde ele transformou adversidades em possibilidades e sonhos em planos concretos. Ele acreditava que, com dedicação e esforço, qualquer barreira poderia ser superada. E por 10 anos, ele viveu com essa convicção, construindo uma vida de que podia se orgulhar. Rafael era o retrato de tantos imigrantes que deixaram tudo para trás, enfrentaram o desconhecido e encontraram no trabalho duro uma maneira de florescer. Ele sentia que tinha vencido, até que tudo mudou. Era uma manhã de terça-feira como outra qualquer. O relógio marcava 6h30, e o sol ainda se erguia timidamente no horizonte, lançando tons alaranjados pelas ruas silenciosas de Nova Jersey. Rafael, como de costume, estava apressado. Vestia uma jaqueta surrada, pegava as chaves do carro e conferia rapidamente se tinha seu celular e a carteira no bolso. Ele precisava chegar cedo ao trabalho, já que tinha uma agenda cheia de clientes esperando por ele. Nada naquela manhã dava indícios de que sua vida mudaria para sempre. Ao abrir a porta do prédio onde morava, Rafael se deparou com duas figuras desconhecidas. Vestidos com trajes formais e casacos pesados, os homens tinham olhares sérios e frios. Antes que ele pudesse perguntar algo, um deles mostrou uma identificação. Eram agentes do ICE, Serviço de Imigração e Controle de Alfândega. O estômago de Rafael gelou instantaneamente, e suas mãos começaram a suar. Ele tentou manter a calma enquanto ouvia as palavras que saíam da boca dos agentes, mas, no fundo, sabia que algo estava errado. Rafael dos Santos? Perguntou um dos homens. Ele confirmou com um leve aceno de cabeça, mas sua voz falhou quando tentou responder.
O agente prosseguiu: você está sendo detido por estar no país de forma irregular. Rafael tentou argumentar. Explicou que havia iniciado um processo de regularização e que acreditava que tudo estava resolvido. Mas os agentes foram diretos. Informaram que sua entrada ilegal anos atrás havia sido rastreada e que a ordem de deportação já estava emitida. O tempo parecia parar. Rafael sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ele tentou questionar, implorar por mais tempo, explicar que precisava ligar para alguém, mas os agentes foram firmes. Não havia espaço para negociações. Em questão de minutos, ele foi colocado na traseira de um carro preto, com as janelas escurecidas. Do lado de fora, o bairro continuava a sua rotina tranquila. Vizinhos caminhavam com seus cães, crianças se preparavam para a escola, e ninguém parecia notar o caos que estava tomando conta da vida de Rafael. Enquanto o carro acelerava pelas ruas que ele conhecia tão bem, Rafael olhava pela janela com um nó na garganta. Ele sabia que talvez fosse a última vez que veria aquele bairro, aquele apartamento onde havia construído tantas memórias. Sua mente estava a mil, tentando entender como aquilo estava acontecendo tão de repente. Ele havia seguido todas as regras, trabalhado duro e feito de tudo para construir uma vida digna. Como o sistema podia ser tão impiedoso? Rafael não teve chance de voltar para casa. Não pôde pegar sua mochila, suas roupas ou documentos importantes. Até mesmo o casaco que usava era fino demais para o frio daquela manhã. Mas nada disso doía tanto quanto a impossibilidade de se despedir. Ele pensava em seus amigos, nos clientes que confiavam nele, e, acima de tudo, no sonho que ele havia cultivado por tanto tempo. Em questão de minutos, tudo havia sido arrancado de suas mãos. O trajeto até o centro de detenção foi silencioso. Os agentes não trocaram mais palavras com Rafael, e ele também não tentou falar. Em sua mente, uma mistura de indignação, medo e tristeza tomava conta. O silêncio dentro do carro era quebrado apenas pelo som do motor, mas, dentro dele, gritos internos ecoavam. Ele pensava na mãe, no irmão e no que seria de sua vida dali para frente. Ao chegar ao centro de detenção, Rafael foi submetido a procedimentos padrões, como revista e retirada de seus pertences. Ele olhou para o pequeno saco plástico onde estavam suas chaves, carteira e celular, e sentiu como se estivessem tirando não apenas objetos, mas pedaços de sua identidade. Ele foi levado para uma sala fria e mal iluminada, onde dezenas de outras pessoas estavam. Rostos abatidos, olhares vazios. Ali, Rafael percebeu que não estava sozinho, mas isso não trazia consolo. As horas se arrastaram naquele lugar. Rafael não sabia o que esperar. Sua mente estava presa em um redemoinho de pensamentos. O que aconteceria com suas coisas no apartamento? Como ele explicaria isso para sua mãe? Será que teria chance de voltar algum dia? Cada segundo parecia uma eternidade, e a incerteza era o que mais o torturava. Aquela terça-feira, que começou como um dia comum, se transformou no divisor de águas na vida de Rafael. O sonho que ele construiu por uma década havia sido desfeito em questão de minutos, e a sensação de impotência era avassaladora. Naquele momento, ele não sabia como, mas sabia que a luta estava apenas começando. Os dias no centro de detenção passaram como uma mistura de pesadelo e realidade. O lugar tinha um cheiro de desinfetante misturado com suor, e o som constante de vozes abafadas criava uma sensação de claustrofobia. Rafael dividia o espaço com dezenas de outros imigrantes que, como ele, tinham sonhos despedaçados. Cada rosto naquele lugar contava uma história de luta, de esforço, agora, de perda. Ele observava os outros detidos, alguns em silêncio absoluto, outros sussurrando orações, e não conseguia evitar o pensamento: como chegamos aqui? Durante os 3 dias que passou detido, Rafael foi consumido por uma sensação de impotência que ele nunca havia experimentado antes. Ele não tinha controle sobre nada, nem sobre o que comia, nem sobre quando poderia sair, muito menos sobre o destino de sua vida. Os olhares dos agentes eram frios e impessoais, enquanto os comentários de outros detidos traziam um peso ainda maior à sua situação. Alguns lamentavam em voz alta, outros falavam sobre o medo de voltar para seus países de origem, onde enfrentariam violência, pobreza ou abandono. Rafael se sentia um número, uma parte de um sistema que não parecia enxergar seres humanos, apenas estatísticas. Na manhã do 3º dia, quando anunciaram que seu voo para o Brasil havia sido marcado, tudo aconteceu rápido demais. Rafael teve menos de 1 hora para se preparar, mas o que havia para preparar? Não tinha pertences para arrumar, não tinha ninguém para quem pudesse ligar, e seu corpo estava anestesiado pela mistura de cansaço físico e mental.
Deram-lhe uma mochila com documentos básicos e o informaram que ele seria escoltado até o avião. Era isso. 10 anos de trabalho árduo, de conquistas, de construção de uma vida, reduzidos a uma mochila e a um bilhete de passagem de volta. O caminho até o aeroporto foi silencioso. Rafael estava sentado na traseira de um veículo oficial, com um agente ao lado, e encarava a paisagem pela janela. As ruas, os prédios, os carros que passavam ao lado, tudo parecia diferente agora, como se ele não pertencesse mais àquele lugar. Era irônico. Ele passou anos dirigindo por aquelas mesmas ruas, trabalhando incansavelmente para construir uma vida ali, e agora estava sendo levado embora, sem nem mesmo o direito de olhar para trás. No aeroporto, Rafael foi conduzido como um estranho em seu próprio corpo. As pessoas ao redor pareciam alheias à sua existência, ocupadas com seus próprios voos e rotinas. Ele foi levado até o portão de embarque e colocado no avião com escolta. O agente que o acompanhava entregou seus documentos à tripulação e foi embora sem dizer uma palavra. Quando a porta do avião se fechou, Rafael sentiu um nó na garganta. Aquilo era real. Ele estava indo embora, e não havia nada que pudesse fazer. Durante o voo, Rafael permaneceu em silêncio absoluto. O barulho do motor do avião era quase ensurdecedor, mas, para ele, o maior ruído vinha de dentro. Sua mente era um turbilhão de pensamentos. Ele olhou pela janela, observando as nuvens e o céu infinito, e não conseguiu segurar as lágrimas. Não era apenas a saudade antecipada do que estava deixando para trás, era o medo do que o aguardava no Brasil. Ele sabia que não tinha nada para recomeçar. Todo o dinheiro que havia economizado, os bens materiais, o status que havia conquistado, tudo havia ficado nos Estados Unidos. Agora, ele retornava ao país onde partirá cheio de sonhos, mas desta vez sem esperança, sem rumo. Cada hora daquele voo parecia uma eternidade. Ele tentou dormir, mas os pensamentos não o deixavam. Rafael pensava na mãe, que não fazia ideia de que ele estava voltando. Pensava no pequeno apartamento em Nova Jersey, onde deixou tudo, desde suas roupas até as memórias de uma vida que ele havia construído com tanto sacrifício. Ele se lembrava dos clientes que confiavam em seu trabalho, dos amigos que conheceu ao longo dos anos, e do sentimento de pertencimento que agora parecia uma ilusão distante. Quando o avião começou a descer, Rafael olhou novamente pela janela. Ele viu o Brasil se aproximando, com suas paisagens familiares, e sentiu um peso esmagador no peito. O que deveria ser um momento de alegria, retornar à sua terra natal, era, na verdade, uma despedida de quem ele havia se tornado. Ele não era mais o mesmo jovem sonhador que partiu há 10 anos, agora, era um homem marcado pela perda, tentando encontrar forças para recomeçar do zero. Ao desembarcar, Rafael sentiu o calor úmido do Brasil, tão diferente do frio intenso de Nova Jersey. O contraste físico era o menor dos seus problemas. Ele carregava apenas uma mochila, mas o peso que sentia nos ombros era muito maior. Ele olhou ao redor, tentando encontrar algo familiar, algo que o conectasse ao lugar que um dia ele chamou de lar. Mas tudo parecia diferente. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas uma coisa era certa: o recomeço seria a jornada mais difícil de sua vida. O calor úmido do Brasil foi a primeira coisa que atingiu Rafael assim que ele saiu do avião. Era uma sensação sufocante, um contraste brutal com o frio cortante de Nova Jersey ao qual ele estava acostumado. Os corredores do aeroporto estavam movimentados, cheios de famílias se abraçando, risos ecoando e pessoas ansiosas por reencontros. Rafael, porém, caminhava sozinho. Sem malas, sem planos e, acima de tudo, sem um destino. Ele apertava a alça da pequena mochila que carregava, como se aquele gesto pudesse lhe oferecer algum tipo de segurança. Ao passar pela imigração, o agente mal olhou para ele. Seu passaporte carimbado era o símbolo silencioso de um retorno que Rafael não havia planejado. Quando atravessou as portas de vidro que davam acesso ao saguão principal, ele sentiu o peso de um vazio esmagador. Não havia ninguém ali para recebê-lo. Nenhuma placa com seu nome, nenhum rosto familiar, nenhuma mão estendida para aliviar o fardo daquele momento. Ele estava de volta ao lugar de onde partiu há uma década, mas tudo parecia estranho, como se fosse um estrangeiro em sua própria terra. O aeroporto, com seu vai e vem de pessoas, era uma metáfora cruel para o que Rafael sentia por dentro, movimento constante, enquanto ele permanecia estagnado. Ele olhou ao redor, procurando por algum ponto de apoio, mas só encontrou estranhos apressados, todos com um propósito, enquanto ele parecia flutuar no caos. O pouco dinheiro que ainda tinha no bolso não era suficiente nem para pegar um táxi até o interior, onde sua mãe morava. Ele tentou ligar para ela,
mas o número que memorizara não estava mais ativo. Aquilo o fez sentir ainda mais isolado. Depois de horas tentando organizar seus pensamentos e economizar o que podia, Rafael decidiu pegar um ônibus para o interior. A viagem seria longa e desconfortável, mas ele não tinha outra escolha. Dentro do ônibus, sentado perto da janela, ele observava o Brasil que passava diante de seus olhos. As ruas movimentadas, os vendedores ambulantes, os prédios em ruínas misturados a construções modernas. Ele sabia que aquele era seu país, mas já não sentia conexão com ele. Tudo parecia tão distante, tão diferente da vida que ele havia construído nos Estados Unidos. Quando chegou à cidade onde cresceu, Rafael notou que pouca coisa havia mudado. As ruas de paralelepípedo ainda estavam lá, as fachadas das lojas locais pareciam congeladas no tempo, e até o ar carregava aquele cheiro familiar de terra molhada. No entanto, nada disso trouxe conforto. Cada detalhe era um lembrete doloroso de que ele havia deixado aquilo para trás por uma razão: sonhar com algo maior. E agora, ele estava de volta, mas com as mãos vazias. Ao chegar na casa de sua mãe, Rafael sentiu um nó na garganta. O portão de ferro estava enferrujado, e as paredes da casa tinham marcas de um tempo que parecia ter parado. Ele bateu a porta com hesitação, e, após alguns minutos, ela abriu. A mãe de Rafael, com o rosto marcado pelas rugas e os olhos carregados de uma mistura de surpresa e emoção, ficou estática por alguns segundos antes de abraçá-lo. O abraço era apertado, mas não conseguia dissipar a vergonha e o vazio que ele sentia por dentro. Ao entrar na casa, Rafael foi invadido por uma onda de memórias. O sofá velho, as cortinas desbotadas, a televisão pequena que ainda estava lá. Nada havia mudado, mas, ao mesmo tempo, tudo parecia diferente. O silêncio do lugar era ensurdecedor, e cada detalhe parecia sussurrar que ele não pertencia mais ali. Ele se sentou em uma cadeira de madeira na cozinha e olhou ao redor, tentando encontrar algum vestígio de pertencimento. Mas era como se a casa não o reconhecesse, assim como ele não se reconhecia mais naquele ambiente. Durante os primeiros dias, Rafael tentou se readaptar. A mãe fazia de tudo para que ele se sentisse acolhido, mas ele não conseguia deixar de sentir que estava em um lugar ao qual não pertencia mais. As paredes descascadas da casa eram como metáforas para a própria vida de Rafael. Algo que já teve brilho, mas que o tempo e as circunstâncias desgastaram até restar apenas uma sombra do que era. As noites eram as piores. Ele deitava em um colchão fino no chão do antigo quarto e encarava o teto, ouvindo os sons da noite no interior, grilos, o latido distante de cães, o vento que fazia as folhas das árvores balançarem. Era um silêncio diferente do que ele conhecia, um silêncio que parecia gritar todas as perguntas que ele tentava evitar. Como recomeçar? Como seguir em frente quando tudo que ele havia construído havia sido tirado de suas mãos? O choque de voltar para o Brasil não era apenas geográfico, era existencial. Rafael não sabia como encaixar o homem que ele havia se tornado na vida que ele havia deixado para trás. O que antes era seu lar agora parecia um lugar estranho, cheio de lembranças, mas vazio de possibilidades. A jornada de volta ao Brasil não terminou no aeroporto. Ela estava apenas começando, e Rafael sabia que seria a mais difícil de sua vida. Os primeiros meses no Brasil foram como uma queda interminável em um poço sem fundo. Rafael se sentia como se estivesse vivendo em um pesadelo do qual não conseguia acordar. Ao andar pelas ruas da pequena cidade onde crescerá, ele percebia os olhares furtivos das pessoas, os sussurros abafados que pareciam persegui-lo aonde fosse. Na padaria, os atendentes o cumprimentavam com sorrisos nervosos, enquanto conversas se interrompiam assim que ele entrava. Na feira, o burburinho se tornava mais evidente, com frases fragmentadas que alcançavam seus ouvidos. É ele, aquele que foi deportado. O peso do rótulo deportado era insuportável. Rafael não era mais visto como o jovem que saiu em busca de um futuro melhor ou como o trabalhador que enviava dinheiro para a família. Agora, ele era apenas o homem que falhou, aquele que voltou com as mãos vazias, sem dinheiro, sem status, sem nada. A sensação de fracasso o acompanhava como uma sombra, tornando cada interação social uma batalha contra a vergonha. Os amigos de infância, aqueles com quem ele compartilhara tantas lembranças antes de partir, agora pareciam distantes. Alguns o cumprimentavam rapidamente e logo mudavam de assunto, evitando qualquer menção à sua vida nos Estados Unidos. Outros simplesmente o ignoravam, como se tivessem medo de que sua história fosse contagiosa. Até os pais de amigos com quem ele tinha grande proximidade antigamente agora o olhavam com uma mistura de pena e desconforto. Era como se seu retorno fosse um lembrete silencioso de que sonhar alto nem sempre dá certo.
dentro de casa, as coisas não eram muito melhores. A mãe de Rafael fazia o possível para acolhê-lo, preparando suas comidas favoritas e tentando animá-lo com conversas sobre os vizinhos e a cidade. Mas ele sabia que, no fundo, até ela carregava a dor de vê-lo voltar daquela forma. Ele flagrava a mãe olhando para ele de forma preocupada, mas sem dizer nada, como se tivesse medo de aumentar o peso que ele já carregava. Cada refeição era silenciosa, cheia de pausas longas demais, como se as palavras simplesmente não conseguissem preencher o vazio que pairava sobre a casa. Rafael passava horas encarando as paredes do pequeno quarto onde cresceu, agora desgastadas pelo tempo e pela umidade. As lembranças dos dias de sua infância pareciam contrastar cruelmente com sua realidade atual. Ele se lembrava do entusiasmo que sentiu ao partir para os Estados Unidos, cheio de sonhos e esperanças. Lembrava-se das promessas que fez a si mesmo: vou construir uma vida melhor. Vou voltar vitorioso. Mas agora, deitado em um colchão fino no chão, tudo isso parecia tão distante quanto a América que ele deixará para trás. O desemprego era outra ferida que não parava de sangrar. Rafael passou semanas entregando currículos, mas a pequena cidade não oferecia muitas oportunidades, e sua experiência como pintor de casas e motorista nos Estados Unidos era vista com desconfiança. Quando conseguia uma entrevista, era recebido com perguntas que sempre giravam em torno do mesmo ponto: por que você voltou? Ou é verdade que você foi deportado? O tom das perguntas era muitas vezes carregado de julgamento, e ele se via forçado a reviver a humilhação repetidamente. Até as redes sociais eram um campo minado. Fotos antigas de Rafael em Nova Jersey ainda estavam lá, mostrando uma versão dele que parecia invencível. Imagens de carros, paisagens urbanas e momentos de vitória que ele costumava compartilhar com orgulho agora pareciam zombar da sua situação. Ele sabia que muitas pessoas na cidade já haviam visto aquelas fotos, o que só tornava o contraste entre o Rafael do passado e o Rafael do presente ainda mais gritante. A sensação de desconexão era tão profunda que ele começou a questionar sua própria identidade. Rafael não se sentia mais o jovem cheio de esperanças que deixou o Brasil, mas também não era mais o homem que construiu uma vida nos Estados Unidos. Ele estava preso em um limbo, como se não pertencesse a lugar algum. A nostalgia de tudo o que ele deixou para trás era sufocante, mas o medo de não conseguir se reerguer no Brasil era ainda pior. Os dias se transformavam em semanas, e Rafael começava a perceber que a desconexão que sentia não era apenas com as pessoas ao seu redor, mas consigo mesmo. Ele evitava o espelho, pois o rosto que via refletido não era o de um vencedor, mas o de alguém que havia perdido tudo. A cicatriz emocional de ter sido deportado estava estampada em seus olhos, e ele sabia que não seria fácil apagá-la. O peso da desconexão não era apenas social ou emocional, era físico, quase palpável. Cada passo que Rafael dava naquelas ruas familiares parecia mais difícil que o anterior. Ele sabia que o caminho para reconstruir sua vida seria longo, mas, naquele momento, tudo o que ele podia fazer era tentar encontrar uma fagulha de esperança em meio à escuridão. Mesmo que parecesse impossível, ele precisava acreditar que, de alguma forma, seria capaz de se reerguer. Afinal, ele já havia lutado antes, e talvez, só talvez, pudesse lutar novamente. Rafael acordava cedo todos os dias, ainda sem um propósito claro, mas determinado a não se deixar afundar. Ele sabia que a vida não esperaria por ele, e se ficasse paralisado pelo peso do passado, nunca encontraria uma forma de seguir em frente. O colchão fino onde dormia lhe causava dores nas costas, mas ele tentava encarar isso como parte do processo de recomeço. Ao abrir a janela pela manhã e ver o mesmo cenário monótono do quintal de sua infância, sentia um misto de nostalgia e frustração. Tudo aquilo parecia tão pequeno comparado à vida que ele havia construído nos Estados Unidos. Mas Rafael não desistiu. Ele precisava começar de algum lugar, mesmo que fosse do fundo do poço. A primeira coisa que fez foi procurar por trabalhos na vizinhança. Com um rolo de pintura velho e algumas tintas emprestadas, voltou ao ofício que o acompanhará em sua jornada para o exterior: pintar paredes. Cada serviço que ele conseguia, por mais simples que fosse, era uma pequena vitória. A cada demão de tinta, Rafael sentia que estava cobrindo, ainda que lentamente, as marcas do fracasso que carregava dentro de si. No início, os trabalhos eram esporádicos, mal remunerados e fisicamente exaustivos. Mas ele encarava cada um deles com determinação, lembrando-se de que foi assim que começou sua trajetória uma década atrás. Ele chegava em casa exausto, mas com um orgulho silencioso por ter feito algo útil naquele dia. O dinheiro era pouco, mas suficiente para ajudar a mãe com pequenas despesas.
A relação com ela era uma das poucas coisas que traziam consolo. Cada prato de comida que ela colocava na mesa era acompanhado por palavras de incentivo e olhares cheios de amor, como se ela estivesse dizendo: asterisco, você vai conseguir superar isso. Asterisco. Ao longo das semanas, Rafael percebeu que precisava lidar não apenas com os desafios financeiros, mas também com as cicatrizes emocionais. Ele carregava uma dor invisível, mas profundamente real, a sensação de ter perdido tudo pelo que havia trabalhado. Porém, algo mudou quando ele decidiu compartilhar sua história. Com um celular simples e acesso limitado à internet, começou a gravar vídeos curtos para as redes sociais. No início, falava com hesitação, sem saber se alguém realmente se importaria com o que ele tinha a dizer. No entanto, algo mágico aconteceu, as pessoas começaram a ouvir. Rafael compartilhava como lidava com a perda, o estigma de ser um deportado e o desafio diário de reconstruir sua vida. Ele falava com uma sinceridade brutal, sem esconder suas falhas ou fraquezas. Os comentários começaram a surgir, mensagens de apoio, histórias semelhantes e até agradecimentos por inspirar outras pessoas a não desistirem. Pela primeira vez desde que voltará ao Brasil, Rafael sentiu que sua dor tinha propósito. À medida que sua presença nas redes sociais crescia, Rafael começou a receber convites para falar em pequenas palestras na região. Ele se tornará uma espécie de porta-voz para aqueles que enfrentavam dificuldades semelhantes. Durante esses eventos, ele olhava para a plateia e via rostos que carregavam as mesmas dúvidas e inseguranças que ele tinha. Com cada palavra que dizia, sentia que estava reconstruindo não apenas sua vida, mas também a autoestima e a força de outras pessoas. Apesar das dificuldades, Rafael encontrou na simplicidade uma nova forma de enxergar a vida. Ele aprendeu a valorizar as pequenas coisas: o café feito pela mãe nas manhãs, o sorriso de um cliente satisfeito ao ver uma parede recém-pintada, os comentários de desconhecidos que diziam ter sido tocados por sua história. Cada momento, por menor que fosse, era uma peça na construção de uma nova vida. Ainda havia dias difíceis, claro. Dias em que a dor do passado pesava mais que a esperança do futuro. Mas Rafael começou a entender que o recomeço não era um evento único, e sim um processo contínuo. Ele sabia que nunca recuperaria exatamente o que perdeu, mas também percebeu que poderia construir algo novo, talvez até mais significativo do que antes. No final, a luta de Rafael para recomeçar não era apenas sobre trabalho ou dinheiro. Era sobre reencontrar sua identidade, redescobrir sua força e aprender que, mesmo nas piores circunstâncias, há sempre uma chance de reescrever a própria história. Cada parede pintada, cada palavra compartilhada e cada passo dado em direção ao futuro era uma prova de que, apesar das adversidades, ele ainda estava aqui, lutando. E essa, para ele, era a maior vitória de todas. Hoje, Rafael é um homem transformado, mas as cicatrizes de sua jornada ainda estão lá, gravadas profundamente em sua alma. Cada dia é um lembrete do que ele perdeu, mas também do que conquistou em sua luta para se reerguer. O brilho nos olhos que ele exibia ao dirigir pelas movimentadas ruas dos Estados Unidos foi substituído por um olhar mais sereno, porém cheio de determinação. Ele ainda sente saudade da vida que deixou para trás, das ruas iluminadas, da rotina acelerada, do sentimento de independência que ele havia conquistado com tanto esforço. Mas, ao mesmo tempo, Rafael encontrou algo que jamais imaginou, um propósito maior. Depois de tudo que viveu, Rafael percebeu que sua história não era apenas um fardo a ser carregado, mas uma mensagem a ser compartilhada. Ele aprendeu que a dor pode ser uma ferramenta poderosa para gerar transformação, não apenas na própria vida, mas na vida de outras pessoas. Ao revisitar os momentos mais difíceis, o aperto no peito ao ser abordado pelos agentes do ICE, o vazio ao deixar os Estados Unidos, a sensação de fracasso ao desembarcar no Brasil, Rafael encontrou um fio condutor que o levou a uma verdade simples, mas impactante. Ele podia não ter controle sobre o que aconteceu com ele, mas podia escolher como reagir. Com isso em mente, Rafael começou a usar sua experiência para inspirar outros. Ele criou um canal nas redes sociais onde fala abertamente sobre o processo de recomeçar do zero, a importância de lidar com o estigma e o valor de nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Suas palavras ressoaram com pessoas de todos os cantos do Brasil e até de outros países, que encontraram em sua história um reflexo de suas próprias lutas. Ele não tinha ideia de que sua vulnerabilidade e sinceridade poderiam tocar tantas vidas. Rafael também começou a participar de palestras em escolas, igrejas e eventos comunitários, levando sua mensagem de superação a diferentes públicos.
Nessas ocasiões, ele compartilha não apenas os momentos de dor, mas também as lições que aprendeu no caminho. Ele fala sobre a importância de ter resiliência, de buscar apoio na família e na comunidade, e, acima de tudo, de nunca perder a esperança, mesmo quando tudo parece desmoronar. Suas palavras, carregadas de emoção e autenticidade, muitas vezes levam as pessoas às lágrimas, não apenas pela dor que ele enfrentou, mas pela força que demonstrou em superar os obstáculos. Rafael entende que sua vida nunca será como antes. Ele não tem mais o carro que comprou com tanto esforço, o apartamento que alugava em Nova Jersey, nem a sensação de segurança que um dia sentiu. Mas, ao olhar para trás, ele percebe que a verdadeira riqueza não está nas coisas materiais que perdeu, mas nas conexões humanas que ganhou ao compartilhar sua jornada. Ele encontrou um novo lar, não em um lugar físico, mas em sua missão de ajudar outros a encontrarem força em meio às adversidades. Hoje, Rafael caminha pelas ruas de sua cidade com a cabeça erguida. Ele ainda ouve comentários sobre o deportado, mas agora, esses sussurros não o incomodam mais. Ele sabe quem é e o que conquistou, mesmo depois de ter perdido tanto. Mais importante ainda, ele sabe que sua história não terminou, ela apenas mudou de rumo. Para ele, cada pessoa que ouve sua mensagem e encontra esperança é uma prova de que o passado, por mais doloroso que seja, pode ser transformado em algo belo e significativo. Enquanto encara o horizonte, Rafael se permite sonhar novamente, mesmo que de forma diferente. Ele não quer voltar aos Estados Unidos, pelo contrário, ele quer construir algo duradouro no lugar onde tudo começou. Sua missão é mostrar às pessoas que a esperança é uma força poderosa, capaz de transformar até os piores momentos em uma nova oportunidade. Como ele mesmo diz, você pode perder tudo, menos a esperança. E enquanto ela existir, sempre haverá um novo caminho. Rafael ainda sente saudade da vida que teve, mas não carrega mais o peso do arrependimento. Ele escolheu seguir em frente, ao fazer isso, descobriu algo que jamais imaginou, o verdadeiro significado de recomeçar. Sua história é a prova viva de que, mesmo quando a vida nos derruba de forma brutal, sempre há uma chance de nos levantarmos, mais fortes e determinados do que nunca. E para aqueles que escutam suas palavras, uma coisa é certa: a esperança nunca será apenas uma ideia, mas um ato de coragem diário.